Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 9. Mateus 9, a cura e o perdão. Em Mateus 9, veremos que são relatadas as diversas curas e perdões por parte de Jesus Cristo. O autor conta como algumas pessoas trouxeram paralíticos a Jesus para que ele pudesse curá-los. Porém, antes de proclamar a cura, o Senhor declarou que os pecados do homem haviam sido perdoados. Isso desagradou os advogados, que acusaram cuidadosamente Jesus de blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Além disso, Jesus sabia o que todos nós pensávamos e provou sua autoridade. Ele ordenou ao homem que se levantasse e andasse. E foi assim que aconteceu. Contexto histórico. De acordo com o contexto, Mateus era filho do cobrador de impostos Alfeu, também chamado Levi. Os nomes duplos são comuns entre os judeus, então não há dúvida de que Levi e Mateus sejam a mesma pessoa. Além disso, Levi provavelmente mudou seu nome para Mateus quando se tornou discípulo de Jesus. Mateus poderia ser responsável por cobrar pedágios comerciais ou impostos de pesca no mar da Galileia com enormes taxas arrebatadas de galileus em dificuldades. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 9. Versículos 1 ao 13. E, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Versículo 1. A ida à cidade. Cafarnaum era a sua cidade, o centro de operações de seu ministério. Ver nota em Mateus 4 verso 13. Versículo 2. O paralítico. Em outra parte, Jesus sustentou que a enfermidade não é necessariamente uma consequência direta do pecado de uma pessoa. João 9 versos 1 ao 3. Vendo a fé deles, implica que a fé pessoal deles incluía paralítico e seus amigos, era necessária para se receber a cura e o perdão de Jesus. Para a associação de fé pessoal com os milagres de Jesus, ver os versículos 22, 28, 29 e Mateus 8 verso 13. No capítulo 9, Jesus curou pessoas, e eram elas: um paralítico, versos 1 ao 8, 2 cegos, versos 27 ao 31, e uma pessoa que não podia falar, versos 32 ao 34. Uma audiência judaica que conhecesse as profecias do Antigo Testamento reconheceria estes milagres como o cumprimento de Isaías 35 versos 5 e 6. Versículo 3. Os escribas. Os escribas eram uma corporação de estudiosos qualificados na cópia e interpretação do Antigo Testamento.
Eles se viam como os guardiões das tradições judaicas. Os escribas consideraram o pronunciamento que Jesus fez de perdão como sendo blasfemo, porquanto só Deus pode perdoar pecados. Ao afirmar este direito divino, Jesus colocou-se como Deus. Marcos 2 verso 7. Versículo 4. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos. A capacidade de Jesus de conhecer os pensamentos secretos dos escribas implica conhecimento sobrenatural. Versículo 5. O Senhor perdoa e cura. Jesus provou sua autoridade para perdoar pecados ao remover as consequências físicas do pecado. Versículo 6. O poder do Filho do Homem. Jesus associou sua autoridade para perdoar pecados à sua identidade como Filho do Homem. Ver nota em Mateus 8 verso 20. Embora os judeus do primeiro século não associassem perdão de pecado ao Messias, Isaías 53 mostrava que o Messias oferecia o sacrifício que realizaria a expiação pelos pecados de todos. Mateus fazendo alusão a isso em Mateus 8 verso 17, ver também Mateus 20 verso 28. Versículos 7 e 8. A glorificação de Deus. Embora outros indivíduos não compartilhem da autoridade de Jesus para perdoar pecados, Jesus conferiu autoridade aos seus discípulos para curar doenças e enfermidades. Mateus 10 verso 1. O assombro da multidão mostra que os escribas eram incapazes de realizar tais milagres mesmo reivindicando ser porta-vozes autorizados de Deus. Versículos 9 e 10. Mateus segue a Jesus. Textos paralelos. Lucas 5 verso 27, identificam este coletor de impostos como sendo Levi. Muitos judeus tinham 2 ou 3 nomes. Mateus significa dádiva de Yahvé, e isso pode ter sido um apelido dado por Jesus a Levi. Mateus 16 versos 17 e 18, para fazê-lo lembrar que sua conversão e chamado eram dádivas de Deus. Muitos intérpretes acreditam que este versículo identifica Mateus como autor deste evangelho. Versículo 11. Os fariseus questionam sobre os publicanos. Os publicanos eram odiados por muitos judeus do primeiro século porque serviam ao governo romano opressor e muitas vezes abusavam de sua autoridade para seu próprio ganho financeiro. Versículos 12 e 13. Jesus vê a necessidade de quem precisa. Oséias 6 verso 6 é um texto importante em Mateus, já que é citado 2 vezes, ver Mateus 12 verso 7. Em seu contexto original, o versículo queria dizer que o sacrifício não asseguraria expiação para alguém que buscasse a misericórdia de Deus, mas não a estendesse aos outros. Jesus muitas vezes insistiu em que aqueles que buscam o perdão do Senhor devem também oferecê-lo aos outros. Mateus 6 verso 14. As duas citações de Oséias 6 verso 6 são as únicas ocasiões em que Mateus usa o termo sacrifício. Em outras partes, quando se refere ao sacrifício, ele usa o termo oferta, em grego, doron. Isso é apropriado porque a morte de Jesus foi o único sacrifício verdadeiro que garantiu a expiação dos pecados. Mateus 8 verso 17. Mateus desejava que cristãos judeus, que continuavam a praticar rituais no templo, considerassem seus sacrifícios como ofertas que expressam gratidão pelo perdão já recebido por meio de Jesus, e não como atos que efetuam a expiação. Versículos 14 ao 27. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo:
minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículos 14 e 15. Questionamentos sobre o jejum. A presença do Messias deu aos discípulos uma alegria irreprimível, e ela era inconsistente com o jejum. Versículos 16 e 17. Devemos remendar apenas o que precisa ser remendado. As imagens de um remendo contraindo-se e rasgando uma roupa que pretendia reparar e de uma frágil vasilha de couro, podre, rompendo-se por causa dos gases liberados pela fermentação do vinho, descrevem a incompatibilidade entre o ensino tradicional judaico e o ensino de Jesus. Versículos 18 e 20. Jesus continua fazendo seus milagres. A condição desta mulher a deixava permanentemente impura. Levíticos 25 versos 15 e 31, Isaías 64 verso 6. A penalidade por entrar no templo enquanto a pessoa estivesse impura variava desde 40 chicotadas até a morte por apedrejamento. A orla presa nos 4 cantos do manto exterior era prescrita em Números 15 versos 38 e 39 e Deuteronômio 22 verso 12, como um lembrete dos mandamentos de Deus. Versículos 21 ao 24. Jesus cura através da fé. A presença lamentadores e instrumentistas, verso 12, indica que a menina tinha morrido há algum tempo e que seu funeral já havia começado. A palavra dorme implica que a morte é um estado do qual os cristãos serão despertados na ressurreição. 1 Tessalonicenses 4 versos 13 e 14. Versículos 25 ao 27. Filho de Davi. Sobre o significado de filho de Davi, ver nota em Mateus 1 verso 1. A cura dos cegos recorda Isaías 35 versos 5 e 6, e confirma a identidade de Jesus como Messias. Versículos 28 ao 38. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Versículos 28 e 29. A fé e os milagres. Sobre o relacionamento entre a fé e os milagres de cura de Jesus,
Ver nota no verso 2. Versículos 30 ao 32. Outros milagres. A cura de um homem mudo recorda Isaías 35 versos 5 e 6 e confirma a identidade de Jesus como Messias. Ver notas em versos 2 e 27. Versículos 33 e 34. Jesus expulsa os demônios. Em razão de não poderem negar as repetidas curas de Jesus, os fariseus tentaram rejeitá-las, acusando de não serem feitas por meio de Deus. Jesus mais tarde mostrou quão injusta era essa acusação. Mateus 12 versos 25 ao 32. Versículo 35. Jesus andou por todas as aldeias. Sobre o ministério de Jesus na região da Galileia. Estes dois versículos, muito semelhantes, colocam entre parênteses Mateus 4 verso 23 como uma unidade literária singular. Versículo 36. A multidão segue Jesus. As palavras, como ovelhas que não têm pastor, recordam Ezequiel 34. Elas implicam que a condição espiritual de Israel refletia as falhas de seus pastores espirituais. Ao mostrar compaixão pelas ovelhas abusadas e negligenciadas do rebanho de Deus, Jesus identificou-se como o pastor do povo de Deus, o Senhor e servo de Davi. Ezequiel 34 versos 11 ao 16. Versículos 37 e 38. O Senhor da Seara. Ao enviar os 12, em Mateus 10 verso 5, Jesus identificou-se como Senhor da Seara. Uma vez que textos do Antigo Testamento e paralelos rabínicos apresentavam Yahvé como Senhor da colheita em descrições do julgamento escatológico, Isaías 18 versos 4 e 5. Esta identificação implica fortemente na divindade de Jesus, Mateus 3 versos 11 e 12. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 9. O poder de cura de Jesus. Neste capítulo, Jesus demonstra seu poder de curar enfermidades físicas e espirituais, mostrando que ele é capaz de restaurar a saúde tanto do corpo quanto da alma. A importância da fé. Em várias ocasiões, Jesus destaca a importância da fé para receber cura e perdão. Ele elogia a fé da mulher que tocou em sua vestimenta e a fé dos amigos que trouxeram o paralítico. A compaixão de Jesus pelos pecadores. Jesus não apenas cura enfermidades físicas, mas também perdoa pecados e demonstra compaixão pelos pecadores, mostrando que veio para salvar aqueles que estão perdidos. A oposição dos fariseus. Este capítulo também destaca a oposição dos fariseus e líderes religiosos a Jesus, que questionam sua autoridade e criticam suas ações de cura e perdão. O chamado para seguir Jesus. Mateus narra a chamada de Mateus para seguir Jesus e se tornar um de seus discípulos, destacando que o convite de Jesus se estende até mesmo aos pecadores excluídos da sociedade. Conclusão. Portanto, Jesus foi muito claro e então explicou o significado de sua vinda à terra e o propósito de sua missão: não vim chamar justos, mas pecadores. Após isso, os discípulos de João Batista questionaram que os discípulos de Jesus não jejuavam regularmente de uma maneira particular. O mestre respondeu que era o resultado de sua própria presença com eles, mas chegaria o dia em que teriam que jejuar. Ele estava se referindo ao dia de sua crucificação e retorno ao céu. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.